Capítulo 3. Compartilhando as boas novas com seus filhos. Digo-lhe a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Marcos 10:15. A única pergunta prática que os pais me fazem frequentemente é: como devo apresentar o evangelho a meus filhos? Armadilhas, tanto reais quanto imaginárias, intimidam praticamente todos os pais que contemplam essa responsabilidade. Por um lado, há o perigo de simplificar em demasia. Por outro lado, não queremos confundir nossos filhos com detalhes teológicos que estão além de sua compreensão. Qual é a melhor abordagem a adotar? Quando é melhor o momento para começar? Quando podemos considerar que nossos filhos têm idade suficiente para desenvolver uma fé salvadora genuína? E se eles fizerem perguntas que não sabemos responder? Como saber se estamos fazendo isso direito? Parece ser fácil demais para passarem a seus filhos uma mensagem inadequada ou distorcida. Mas não há necessidade de ficar paralisado por esses temores. O evangelho é simples e deve ser apresentado com simplicidade. Os pais têm os melhores anos de vida da criança para explicar, esclarecer, enfatizar e reenfatizar as verdades do evangelho. O segredo é ser fiel e coerente tanto no ensino quanto na explicação da palavra de Deus. Uma das piores coisas que os pais podem fazer é se permitir pensar que outra pessoa poderia apresentar melhor o evangelho para seus filhos, abdicando assim de sua responsabilidade mais crucial, perdendo as melhores oportunidades de alcançar seus filhos e deixando passar as melhores bênçãos da paternidade. Invista tempo e seja minucioso. Eis alguns conselhos fundamentais. Pensem em conduzir seus filhos a Cristo como uma missão de longo prazo em tempo integral. O dever mais importante que Deus lhes deu como pais. Sejam minuciosos. Não existe um bom motivo para suavizarem ou abreviarem o evangelho para seus filhos. Os pais, mais do que qualquer outra pessoa, têm tempo de sobra para serem detalhistas e claros, para explicar e ilustrar os ensinamentos bíblicos, ouvir as opiniões deles, corrigir interpretações errôneas e esclarecer e rever as partes difíceis. Esse é o melhor cenário possível para o evangelho. Os pais sábios serão fiéis, pacientes, perseverantes e minuciosos. Na verdade, é precisamente isso que a Bíblia exige de todos os pais. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentada em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, versículos, capítulo 6, versículos 7, 6 e 7. Não pense no evangelho como algo inadequado somente para ocasiões evangélicas especiais. Não presuma que as aulas da escola dominical ou a Bíblia para crianças darão a seus filhos toda a verdade do evangelho de que eles necessitam. Procure aproveitar as muitas oportunidades diárias que você terá de enfatizar e pontuar a verdade de Deus no pensamento de seus filhos. Não dependa demais das apresentações do evangelho enlatadas ou pré-formuladas. Muitas das abordagens programadas para o evangelho de crianças deixam de fora partes cruciais da mensagem. Elas deixam de explicar os conceitos do pecado e da santidade de Deus e não dizem nada sobre arrependimento, mas costumam solicitar algumas respostas ativas da criança. Uma mão levantada em uma reunião, uma oração de rotina no colo da mãe. Em geral, quase nada que possa ser contado com uma reação positiva. Então, depois disso, a criança é considerada regenerada e os pais são encorajados a focar em fazer confirmações verbais de salvação. Como consequência, a igreja está cheia de adolescentes e adultos cujos corações estão destruídos do verdadeiro amor a Cristo, mas que pensam que são cristãos genuínos por causa de alguma coisa que eles fizeram quando crianças. Evite essas armadilhas. Não suponha que a primeira reação positiva de seus filhos seja uma fé salvadora completa. Se você acha que a oração de uma criança de 3 anos, convidando Jesus para entrar em seu coração, garante automaticamente a ela em um lugar no reino, a sua noção do que significa confiar em Cristo não é muito bíblica. É verdade que a fé salvadora implica ter uma confiança como a de uma criança, e nesse sentido todos os pecadores devem se tornar criança a fim de serem salvos. Mateus 18, 3, 4. Mas a ênfase nessa afirmação não está na ignorância das crianças, mas no fato de que elas não têm qualquer mérito para serem salvas e são totalmente dependentes. Os pecadores não têm realizações pessoais que valam qualquer coisa para a salvação. Filipenses 3, 7 e 9. São indefesos
dependendo totalmente de Deus para lhes dar tudo, assim como uma criança. Por outro lado, a fé real envolve a compreensão e afirmação de alguns conceitos importantes que podem estar fora do alcance das crianças pequenas. Romanos 10:14 e Coríntios 14:20. O único alvo da fé genuína é Jesus Cristo, como ele nos é apresentado no Evangelho. Como as crianças podem exercitar a verdade e fé salvadora antes de terem idade suficiente para entender e afirmar elementos essenciais, objetivos da verdade do Evangelho? A fé salvadora não é uma fé cega. A verdadeira fé salvadora não pode ignorar os conceitos essenciais do Evangelho, tais como o bem e o mal, o pecado e a punição do arrependimento e a fé, a santidade de Deus e sua ira contra o pecado, Cristo como Deus encarnado, a ideia da exposição do pecado e o significado da ressurreição e do senhorio de Cristo. A idade específica em que se alcança a maturidade suficiente para compreender esses conceitos pode diferir de uma criança para outra, de um modo que não há uma maneira confiável de apontar uma idade da responsabilidade. Mas até que a criança demonstre algum grau real, entendimento em alguma medida de fruto espiritual, os pais não devem apressar-se a ver a sua regeneração como uma questão definida. Ainda assim, não anule as expressões infantis de fé como se fossem insignificantes ou triviais. Os pais devem encorajar todo sinal de fé em seus filhos. Não os ridicularize, nem os diminua pelas coisas que eles não entendem. Use a oportunidade para lhe ensinar mais. Alimente o desejo deles de aprender sobre Cristo e encoraje cada profissão de fé que façam. Mesmo se você concluir que é cedo demais para ver o interesse deles em Cristo como uma fé madura, não o ridicularize como sendo apenas uma falsa profissão de fé. Ela pode ser a semente de onde a fé madura vai mais tarde emergirá. E não desanime com a falta de compreensão ou com a ignorância. Até o crente mais maduro não compreende plenamente toda a verdade com precisão. Continue ensinando-lhe de acordo com os preceitos de Deuteronômio 6, 6, 7. Nada que os pais possam fazer garantirá realmente a salvação de um filho. Não podemos crer por eles por procuração. Podemos coagi-los ou manipulá-los para levá-los a uma profissão de fé espúria, mas a fé genuína é estimulada pela obra de Deus no coração da criança. João 6, 44, 45. Podemos convencê-los de ter uma falsa certeza, mas a verdadeira certeza é a obra do Espírito Santo. Romano 8, 15 e 16. Tome cuidado para não intrometer-se em uma esfera que pertence somente a Deus. Não empregue persuasões externas. A pressão dos colegas, o poder da sugestão, a sedução da aprovação, o medo da rejeição ou qualquer outro meio artificial para atrair uma reação superficial de seu filho. Seja fiel, paciente e minucioso. E regue seus esforços com orações pela salvação dele, tendo sempre em mente que Deus age onde você não pode, no coração da criança. Ensine-lhes todos os conselhos de Deus. Como exatamente devemos apresentar o Evangelho a nossos filhos? Muitas pessoas que me fazem essa pergunta estão buscando um esquema simplificado. Elas querem um plano de salvação resumido, no qual a mensagem seja desmembrada em 4 ou 5 pontos básicos, ou menos, se possível. Os evangélicos modernos é muito propenso a esse tipo de redução sistemática do Evangelho. A arrumação na estante de folheto de uma igreja inclui títulos como 6 passos para ter paz com Deus, 5 coisas que Deus quer que você saiba. Há 4 leis espirituais, 3 vendas em as quais você não pode viver. 3 verdades. 2 questões que você precisa resolver e um único caminho para o céu. Como observei anteriormente, muitas das abordagens do Evangelho que seguem uma fórmula específica omite deliberadamente verdades importantes como o arrependimento e a ira de Deus contra o pecado. Algumas vozes espirituais influentes no Evangelix moderno argumentaram que essas verdades e outras, inclusive o senhorio de Cristo e o seu chamado a uma entrega e ao alto preço do discipulado, são estranhas ao Evangelho. Eles disseram que essas questões não deviam sequer ser trazidas à discussão quando falamos com as pessoas. Outros líderes cristãos, desejando a unidade ecumênia entre católicos, ortodoxos e evangélicos, sugere que questões doutrinárias importantes como a justificação pela fé e a expiação substitutiva não são realmente essenciais ao Evangelho. Sua abertura ecumênica indica que praticamente qualquer tipo de fé genuína em Cristo pode ser vista como a fé salvadora autêntica, ignorando o fato de que
O Novo Testamento condena aqueles que professam crer em Cristo enquanto rejeitam e distorcem a doutrina da justificação. Gálatas 1, 6, 9. Parece que muitos evangélicos estão obcecados por descobrir qual é a menor parcela da verdade de Deus na qual uma pessoa pode crer e ainda assim chegar ao céu. Muitas das abordagens populares modernas do evangelismo foram moldadas de acordo com essa visão. Entretanto, os pais, mais do que ninguém, devem restringir a tentação de pensar nestes termos. O tipo de ensino constante, fiel e diligente exigido por Deuteronômio 6:6, 7 é incompatível com uma abordagem minimalista do Evangelho. O Evangelho consiste nas boas novas a respeito de Cristo, incluindo todas as verdades a respeito dele. Não há necessidade de pensar em nenhum aspecto da verdade bíblica como sendo incompatível com o Evangelho ou estranho a ele. Na verdade, uma vez que Cristo é a soma e o ápice de toda a revelação bíblica, Hebreus 1:3, cada verdade contida na Bíblia, no fim, aponta para ele. Portanto, nenhuma delas está fora de lugar nos minuciosos na evangelização de seus filhos. Precisam ensinar-lhe tudo o conselho de Deus, tomando o cuidado de demonstrar as ramificações dos evangelhos em todas essas verdades. Esse acrédito é o verdadeiro sentido de que Deuteronômio 6:6 exige, 6:6, 7 exige. Nenhuma fórmula pode suprir de modo algum as necessidades de cada pessoa não regenerada. Aqueles que são ignorantes precisam que lhes seja dito quem é Cristo e por que ele oferece a única esperança de salvação. Romanos 10:3. Aqueles que são descuidados precisam ser confrontados com a realidade do julgamento iminente. João 16:11. Aqueles que são medrosos precisam ouvir que Deus é misericordioso e que não tem prazer na morte do mal, mas insiste para que os pecadores venham a ele em busca de misericórdia. Ezequiel 33:11. Aqueles que são hostis precisam que lhes mostrem a futilidade de se oporem à vontade de Deus. Salmos 21:4. Aqueles que fazem sua própria justiça precisa ter seu pecado exposto pelas exigências da lei de Deus. Romanos 3:20. Aqueles que são orgulhosos precisam ouvir de Deus. Odeia o orgulho. Pedro 5:5. Todos os pecadores precisam entender que Deus é santo e que Cristo atendeu às exigências da perfeita justiça de Deus em favor dos pecadores. 1 Coríntios 1:30. Todas as apresentações do Evangelho devem incluir uma explicação da morte sacrificial de Cristo pelo pecado. 1 Coríntios 15:3. A mensagem não é o Evangelho. A mensagem não é o Evangelho, se ela também não contar novamente seu sepultamento e o triunfo de sua ressurreição. 1 Coríntios 15:4-17. Enfatizes as doutrinas fundamentais do Evangelho. Juntamente com o compromisso de serem minuciosos, os pais também precisam tomar muito cuidado ao enfatizar certas verdades que são particularmente cruciais para o entendimento correto do Evangelho. Eis alguns indicadores que o ajudarão nesse caminho. Ensine-o sobre a santidade de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111:10, Jó 28:28, Provérbios 1:7, 9, 10, 15 e 33. Eclesiastes 12:13. Miqueias 6:9. Aqui, a Bíblia não está falando do temor como um medo covarde. Não é do tipo de medo que vê Deus como alguém inconstante em sua ira. Em vez disso, trata-se do temor devoto, referente do temor de ofender a santidade de Deus. Um temor fundamentado em um entendimento real de Deus como alguém que é. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Abacuque 1:13. Deus é totalmente santo, e sua lei, portanto, requer santidade perfeita. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e seja santo, porque eu sou santo. Não se tornem impuros, por isso sejam santos. Retificando. Deus é totalmente santo, e sua lei, portanto, requer santidade perfeita. Pois eu sou o Senhor de Deus, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Levítico 11, 44, 45. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Josué 24:19. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Quem pode permanecer na presença do Senhor?
esse Deus santo. 1 Samuel 6:20. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofres incandescentes. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11, 4, 7. Sejam santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Porque ele é santo. Deus odeia o pecado. Não se prostrarás diante dele os falsos deuses, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados e seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Êxodo 25. Tu não és um Deus que tenha prazer na justiça. Contigo o mal não pode habitar. Salmo 5:4. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Salmo 7:11. Os pecadores não podem permanecer diante dele. Os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Salmos 1:5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeiam todos os que praticam mal. Salmos 5:5. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Salmos 24, 3, 4. Mostre-lhes o pecado deles. Certifique-se de ensinar seus filhos desde a mais tenra idade que o mau comportamento não é meramente uma ofensa contra a mãe e o pai. Ele também é um pecado contra um Deus santo, que exige que seus filhos obedeçam a seus pais. Êxodo 20:12. Ajude a educar a consciência de seus filhos para que eles vejam o próprio mau comportamento como um pecado pelo qual eventualmente terão de responder diante de um Deus, e não meramente uma má conduta contra seus pais. Ensine isso a eles com amor e genuína compaixão, não de uma maneira intimidadora. Ajudar seus filhos a entender o próprio pecado não significa criticá-los e menosprezá-los constantemente, ou que vocês devem se recusar a elogiá-los quando agem enquanto balançava o sorridente bebê de 6 meses do casal em seu joelho. Disse à criança: Que bom, garoto! Os pais arrancaram o bebê da avó e a repreenderam severamente, acusando-a de ensinar uma doutrina falsa ao bebê. Isso é mais do que um exagero. Ensinar-lhes que são pecadores não significa diminuí-los ou atormentá-los com surras verbais constantes acerca dos erros que cometem. O objetivo não é esmagar o espírito deles, repreendendo-os constantemente. Em vez disso, você precisa instruí-los com ternura, ajudando-os a ver o próprio estado caído diante de Deus. Eles precisam avaliar por que são atraídos para o pecado e, com o tempo, precisam sentir sua própria necessidade de redenção. Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Não tenha medo de ensinar a seus filhos o que a lei de Deus exige. A lei e o evangelho têm propósito diferente, é claro. Sabemos que os pecadores não podem ser justificados pelas obras da lei. Gálatas 2,16. Mas não conclua que, por essa razão, a lei não exerce nenhum papel na proclamação do evangelho. A lei revela o nosso pecado, Romanos 3, 27 e 7. E mostra sua verdadeira natureza pelo que é, Romanos 7, 3. A lei é um tutor para nos conduzir a Cristo, Gálatas 3, 24. Ela é o principal meio que Deus usa para fazer com que os pecadores vejam a própria impotência. Longe de estar fora do lugar na instrução do Evangelho, a lei e as suas justas exigências marcaram o ponto de partida da apresentação do sistema do Evangelho pelo apóstolo Paulo, Romanos 1, 16, 3 e 20. Os padrões morais da lei nos dão o fundamento necessário para a compreensão do que é pecado. O pecado é a violação da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressor da lei. 1 João 3,4. Toda injustiça é pecado. 1 João 5,7. Eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Romanos 7,7. O pecado é que torna a verdadeira paz impossível para os incrédulos. Mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas impelem lama e lodo.
Para os ímpios não há paz, disse o meu Deus. Isaías 57, 20, 21. Ai daqueles que planejam maldade. Miqueias 2, 1. Todos pecaram e estão destruídos na glória de Deus. Romanos 3, 23. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviam, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nem sequer um. Romanos 3, 12, 3, 10, 12. O pecado torna o pecado digno de morte. Relendo, o pecado torna o pecador digno de morte. Aquele que pecar é que morrerá. Ezequiel 18:4. O pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago 1:15. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Os pecadores não podem fazer nada para ganhar salvação. Somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, 6. Portanto, ninguém será declarado justo diante deles, baseando-se na obediência da lei. Romanos 3:20. Pela prática da lei, ninguém será justificado. Gálatas 2:16. Os pecadores não podem mudar a sua própria natureza pecaminosa, mesmo que você se lave com soda e com muito sabão. A mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Jeremias 2:22. Será que o etíope pode mudar a sua pele? A etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Jeremias 13:23. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e pode ser. Os que estão na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 7, 8. Os pecadores, portanto, estão em um estado de impotência. O homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, 27. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. O que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos detalhes. Lucas 12, 2, 3. Deus julgará o segredo dos homens mediante Jesus Cristo. Romanos 2,16. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lugar de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 21, 18. Instrua-os acerca de Cristo e de sua obra. Ensinar aos filhos sobre o próprio pecado não é, de modo algum, um fim em si mesmo. Você também precisa assegurá-los do único remédio para o pecado, Jesus Cristo. Ele é o coração da mensagem do Evangelho. Portanto, instruí-los acerca de Jesus Cristo deve ser o foco definitivo e o propósito de toda a sua instrução espiritual. Ele é eternamente Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, 13 e 14. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,19. Ele é o Senhor de todos, ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9 e 11. Ele é Senhor de todos. Atos 10, 36. Ele se faz homem, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6, 7. Ele é completamente puro e sem pecado. Ele, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Hebreus 4,15. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava.
Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2:22 e 23. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3,35. Aquele que não teve pecado se tornou o sacrifício pelo nosso pecado. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Tito 2,14. Ele derramou o próprio sangue como expiação pelo pecado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Efésios 1:7. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:15. Ele morreu na cruz para oferecer um caminho de salvação aos pecadores. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. 1 Pedro 2,24. Foi do agrado de Deus que, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Colossenses 1:20. Ele ressuscitou triunfantemente dentro dos mortos. Cristo, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Romanos 1:4. Ele foi entregue à morte por um dos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4:25. Pois o que primeiramente lhes transmite foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. A justiça de Cristo é imputada àquele que confia nele. Vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós justiça. 1 Coríntios 1:30. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Deus acredita a justiça independente de obras. Romanos 4:5. Mais do que isso, considero tudo como pedra, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça do pecado da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que precede de Deus se baseia na fé. Filipenses 3, 8 e 9. Assim ele justifica todos os que confiam nele. Somos justificados gratuitamente por sua graça, por meio de redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de que obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5:1, 2. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2:16. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Diga-lhes o que Deus exige dos pecadores. Deus chama os pecadores ao arrependimento. Atos 17:30. O arrependimento genuíno não é a reforma pessoal ou virar uma nova folha. É o coração se libertar de tudo que é mal e se voltar para Deus. É útil enfatizar que o arrependimento acontece quando o coração se volta para Cristo e não deve ser igualado a qualquer ato externo por parte da criança. Em muitas mentes evangélica moderna, o ato de orar para convidar Jesus a entrar no coração se tornou praticamente um meio sacramento de salvação. O mesmo acontece quando se ergue a mão em uma reunião ou vai à frente do altar. No entanto, esses atos externos não têm eficácia salvadora intrínseca alguma. Intrínseca alguma. Todos eles são obras e obras não podem salvar a fé. Uma confiança para a salvação depositada somente em Cristo é o único instrumento de nossa justificação, de acordo com a Bíblia. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus.
não por obra, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Se você usar metáforas para esclarecer alguns aspectos do Evangelho para as crianças, certifique-se de distinguir com cuidado a metáfora da realidade. Quando usamos imagens de vida, como descrever corações pecaminosos, escuros ou sujos pelos pecados, ou quando encorajamos as crianças a pensarem em Jesus batendo na porta do coração delas, elas tendem a fazer uma interpretação muito literal do que lhes é dito. Essas palavras, em forma de imagens, se não forem cuidadosamente explicadas, podem realmente ser um impedimento, em vez de uma ajuda. A compreensão do Evangelho, se a criança sair pensando em termos literais que Jesus está de pé junto à porta do coração, esperando o convite para fixar residência nele, falhamos em todo o Evangelho, claro. É melhor evitar todas essas ênfases em atos externos e continuar focado na reação que a Bíblia requer dos pecadores, na reação que a Bíblia requer dos pecadores. Arrependa-se, pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se e vivam. Ezequiel 18:32. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Deus ordena que todos em todo lugar se arrependam. Atos 17:30. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia. E também aos gentis, dizendo que se arrependesse e se voltasse para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento, Atos 26:20, esse versículo não fala de obras meritórias, mas indica que o fruto inevitável do verdadeiro arrependimento é uma nova vida transformada, Mateus 3, 7, 8. Desvie o coração de tudo que desonra a Deus. Vocês se voltarão para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. Arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Ezequiel 14, 6. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor. Isaías 55, 7. Siga Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. João 12, 26. Vocês serão os meus amigos, se fizerem o que eu lhe ordeno. João 15, 14. Confie nele como Senhor Salvador. Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Atos 16, 31. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Advirta-os para calcularem o custo com ponderação. Não subestime as exigências elevadas de Cristo. Não retrate a vida cristã como uma vida de facilidades, livre de dificuldades e dilemas. Continue lembrando a seus filhos que o verdadeiro preço de seguir Cristo sempre envolve sacrifícios e que o prelúdio para a glória é o sofrimento. É verdade que Cristo oferece a água da vida livremente a todos os que queiram receber. Apocalipse 22, 17. Mas aqueles que o fazem estão assumindo um compromisso incondicional de segui-los, o qual poderá, literalmente, custar-lhes as próprias vidas. Eis porque todas as verdades centrais do Evangelho estão focadas na cruz. Ela revela o quanto nosso pecado é desprezível. Ela mostra a intensidade da ira de Deus contra um pecado. Ela revela o grande amor de Deus ao pagar um preço tão alto pela redenção. Mas ela também serve como uma metáfora apropriada do custo do que seguimos Cristo. O próprio Jesus falou da cruz repetidas vezes. A cruz sempre atinge os seus propósitos. Ela vence derrotando o seu oponente e impondo a sua vontade sobre ele. Ela sempre domina, ela nunca cede, nunca abre a mão do ponto de em nome de paz. Não se importa com a paz, ela só se importa em dar fim à oposição o mais depressa possível. Tendo perfeito conhecimento de tudo isso, Cristo diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a cruz
não apenas traz a vida de Cristo a um fim, mas ela também põe fim à primeira vida, à velha vida de cada um de seus verdadeiros seguidores. Ela destrói o padrão de Adão na vida do crente e põe fim a ele. Então, o Deus que ressuscitou de Cristo dentre os mortos ressuscita o crente de uma nova vida tem início. Isto é, nada menos do que isto, é o verdadeiro cristianismo. Precisamos fazer alguma coisa acerca da cruz, e só podemos fazer uma entre duas coisas: fugir dela ou morrer sobre ela. Jesus afirmava seguidamente que o custo de segui-lo envolve a disposição de sacrificar tudo. Tome a cruz, vem, toma a sua cruz e segue-me. Marcos 10, 21. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Marcos 8, 34, 37. Esteja preparado para seguir Cristo, ainda que até a morte. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. João 12, 24, 25. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta a calcular o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão de você, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que pretende sair à guerra contra outro rei primeiro, se não se assenta a pensa sem 10 homens, assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20.000, se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26, 33. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim para fazer o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim mesmo, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 34, 38. Incentive-os a confiar em Cristo. A regeneração é a obra do Espírito Santo no coração. É importante que os pais não empreguem meios artificiais ou expressões externas para coagir a criança a uma profissão de fé superficial. Não obstante, há uma urgência inerente na própria mensagem do Evangelho e é necessário que os pais imprimam no coração da criança, uma vez que conhecemos o temor do Senhor. Procuramos persuadir os homens. 2 Coríntios 5:11. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 18, 20. Buscais ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte ao Senhor, que se compadecerá dele. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Isaías 55, 6, 7. Ensine seus filhos com persistência. Alguns pais olharão para o panorama com esse e se sentirão completamente desqualificados para ensinar tantas coisas assim, como para lidar com as perguntas inevitáveis que as crianças fazem. Acrescenta-se o requisito essencial que abordamos no capítulo seguinte, que abordaremos no capítulo seguinte, de que o caráter e a conduta dos pais devem ser compatíveis com o que ensinam.
E não há dúvida de que cumprir as determinações de Deuteronômio 6:6, 7 é uma tarefa grandiosa. Coitado dos pais que são indiferentes a essa tarefa e a acompanham de forma desinteressada. Dê mais uma olhada em Deuteronômio 6:6, 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse-os sobre elas enquanto estiverem sentados na cama, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Grifo do autor. A persistência é absolutamente essencial para o que Deus requer dos pais. Isso significa que, se você pensa que sua maneira de entender a verdade espiritual é insuficiente para ensinar os preceitos de Deus a seus filhos, seria melhor você começar a aprendê-los imediatamente. Deus é considerado responsável como cristão e não meramente como pai ou mãe, por ter conhecimento suficiente das bases elementares do Evangelho para que possa transmiti-las a outros. Hebreus 5:12. Um dos seus deveres básicos como cristão é ensinar e advertir seus irmãos crentes. Colossenses 3:16. Outro dever essencial é ensinar aos incrédulos a verdade do Evangelho. Mateus 28:19 e 20. Se sua compreensão da verdade espiritual é tal que você teme ser incapaz de ensiná-la até aos seus próprios filhos, isso pode significar que você não tem sido cuidadoso em cumprir algumas de suas responsabilidades mais básicas como cristão, a não ser que você seja um recém-convertido. Mas, quer você seja um bebê em Cristo, quer alguém que tenha sido indiferente, é seu dever começar agora a estudar para se mostrar aprovado diante de Deus, para que você possa ser obediente tanto como pai ou mãe, quanto como cristão. Isso requer muita persistência. Mais uma vez, enfatizamos que criar filhos não é tão complexo como muitas pessoas imaginam, mas também não é uma tarefa fácil. As exigências que pesam sobre os pais são constantes. Não há tempo para se recostar e descansar. A tarefa de ensinar é uma ocupação interminável, em tempo integral. Há muito para ser ensinado, assim como um suprimento interminável de oportunidades. Certifique-se de extrair o máximo dessas oportunidades.